Muito bem. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre os legados que a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 elas darão para o Brasil, não é? Inicialmente, eu gostaria de dizer que esses super eventos, essas super competições, né, Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, elas estão cada vez mais ganhando a antipatia das populações por onde quer que esses eventos cheguem. Não é? Salvo engano, eu vi uma reportagem que a Hungria, se eu não me engano, a Alemanha, que são dois países aí que estão disputando para sediar as Olimpíadas de 2024, fizeram uma pesquisa com a população interessada das cidades, né, que iriam sediar esses eventos, e a reprovação foi muito maior do que a população que aprovava, né? Então esses países eles, inclusive eu acredito que a Hungria ela tenha desistido de se candidatar exatamente porque a população ela viu que haveria muito mais despesas do que legados. Então, partindo dessa premissa, não é, nós estamos vendo que o mundo em si, nessa onda de crise econômica, não é, eles estão começando a se afastar um pouco desses mega eventos, exatamente por conta da questão dos gastos, né, a questão da segurança. O histórico em si ele nos ensina que desde das Olimpíadas de Munique, acredito que tenha sido em 1972, as Olimpíadas eram um evento barato, não é? Não havia muita informalidade, não é? Até que alguns terroristas invadiram a Vila Olímpica, pularam o muro porque, como eu falei, era informal, não havia um controle muito rígido. Os atletas muitas vezes saíam à noite na Vila Olímpica para namorar, enfim, e conhecer aí a vida boêmia das cidades sedes. E os terroristas pularam o muro da Vila Olímpica, né? E acabou acontecendo aquela tragédia, né? Que boa parte da delegação de Israel acabou sendo assassinada, não é? E a partir daí o nível de gastos com as Olimpíadas aumentou assim absurdamente, na Copa do Mundo também. E até hoje, não é? A questão do Estado Islâmico, não é? Aqui no Brasil mesmo a gente teve alguns princípios de preparação para algum eventual atentado, né? Que acabou a Polícia Federal interceptando. Enfim, mas vamos lá. Bom, é muito difícil a gente falar de fora. Por exemplo, eu moro aqui em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Quais seriam os legados, né, se a sede das Olimpíadas foi no Rio de Janeiro? Eu não moro lá, então seria um pouco complicado para mim falar. Eu, enfim, sou um pouco conservador nesse sentido. Inclusive falando no Rio de Janeiro, tô aqui acompanhando Fluminense e Botafogo, né, na TV. Enfim, mas a Copa do Mundo em si, eu tive a oportunidade de ter a Copa do Mundo aqui do lado de casa, né, em Natal. Eu morava lá na época, eu estava estudando Direito. E assisti a México e Camarões, 1 a 0 pro México. Havia muitas promessas, não é? Promessas de crescimento econômico, de geração de empregos, de melhoria na mobilidade urbana, melhoria nos aeroportos, melhoria na segurança, não é? Que haveria todo um legado, não é? Que as cidades elas iam receber mais turistas e, consequentemente, o setor hoteleiro, o setor do comércio, o setor de serviços ia crescer bastante. E compulsando um pouco, é, já passou aí mais de 2 anos, 2 anos e 2 meses desse evento. Em Natal mesmo, foram muito poucos os legados que a Copa do Mundo deixou. Tivemos aí alguns viadutos, né? Eles tentaram melhorar um pouco o trânsito, não o aeroporto, né? Isso em todo o Brasil. Os aeroportos em si eles tiveram uma estrutura bem melhor, não é? E realmente não dá pra gente reclamar em relação a isso. Mas eu acredito que quando você investe 30 bilhões de reais em um mega evento esportivo dessa natureza, a gente tem que ter um retorno, um legado imediato,
não é, para a população, né? E a gente vê que o Brasil tem 21 cidades na lista das 50, exatamente. O Brasil tem quase metade das cidades mais violentas do mundo, né? Segundo uma ONG mexicana que listou as 50 cidades mais violentas do mundo. E nós temos 21 cidades, né? Ou seja, quase metade nessa lista de cidades mais violentas do mundo. Então, era obrigação do governo, quando você faz esse tipo de gasto, você... Eu acredito que o esporte ele funciona como um importante fator de inclusão social. Você vai lá na periferia, você vai lá nos setores mais vulneráveis, não é, a criminalidade, você neutraliza ali o potencial criminoso, dando a ele esporte, dando a ele um ofício, né, levando a cultura até lá, tirando esses jovens da rua, não é, e mostrando para eles um caminho para eles seguirem na vida deles. E infelizmente a Copa do Mundo não deixou nenhum legado nesse sentido. Não é? As periferias continuam iguais ou piores ao que eram, não é? Infelizmente uma juventude muito promissora, não é? O Brasil, é, que sempre se dizia ali nos anos 70, anos 80 que seria o país do futuro, o futuro já chegou. Nós temos cada vez mais idosos no Brasil, nós temos menos jovens do que idosos, e os poucos jovens que temos agora estão aí sujeitos a todos esses percalços que a vida dá, né? Principalmente a criminalidade. Então eu acho que, enfim, deveria haver campinhos de futebol, enfim, você criar aí instalações esportivas para esses jovens. Infelizmente, não é isso que está acontecendo e talvez nem aconteça, principalmente diante do cenário político atual no Brasil, o cenário econômico atual do Brasil, em que muito se fala em corta-gastos e talvez, infelizmente, não haja nenhum legado a respeito. Talvez o único legado verdadeiro, falando futebolisticamente, foi o 7-1 que a Alemanha meteu na seleção brasileira, que jogou um balde de água fria e nos mostrou, tirou um pouco da soberba que havia, que o Brasil era a melhor seleção do mundo e o Brasil está longe de ser a melhor seleção do mundo, né? Basta você ver o jogo da seleção brasileira. É muito complicado, né? Eu acompanhei muito, né, o Brasil ali na final dos anos 90, início dos anos 2000, né, com Rivaldo, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, né? A gente tinha tantos jogadores bons que não eram convocados para disputar a Copa. Por exemplo, um jogador como o Alex, né, um ídolo, um cara extremamente é, técnico, né, um cara muito bom, um cara muito inteligente também nas palavras, né, não disputou nenhuma Copa do Mundo, né? Provavelmente se tivesse na atividade hoje, ele seria titular absoluto nessa seleção brasileira aí. Mas enfim, não vamos desviar muito do nosso contexto. Talvez o mais engraçado é que muita gente falava que a Copa do Mundo ia gerar muito emprego, ia fazer a economia aquecer. Salvo engano, está muito fresco na minha memória o ano de 2014, mas naquele trimestre da Copa do Mundo, o PIB brasileiro, ele foi negativo. E o ministro Guido Mantega, ele justificou isso porque havia muitos feriados, né, por conta da lei geral da Copa, que durante os jogos na cidade sede deveria ser feriado e tal. Ou seja, das duas uma, ou a Copa do Mundo iria fazer a economia crescer, ou a Copa do Mundo, em virtude dos feriados, ia fazer a economia desaquecer. Então, realmente, eu não consigo entender. Isso mostra totalmente a falta de preparo que, enfim, não vou muito entrar no mérito da política, mas a falta de preparo dos nossos gestores, né? Isso nas três esferas de governo, não é? Enfim. Questão da geração de empregos. Aqueles empregos que foram gerados na Copa foram empregos temporários, não é? Foram alguns empregos indiretos, não é? Que foram criados, mas basta você analisar as estatísticas, o Brasil tem 12 milhões de desempregados hoje. Não é? Então, qual é o legado que a Copa do Mundo efetivamente deixou? Elefantes brancos, né? Amazônia, com todo respeito mas lá no Amazonas a gente sabe que não há um futebol de grande impacto lá, né?
Mato Grosso não há um futebol de grande impacto lá. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, não é? A maioria dos jogos eles têm pouca torcida, não é? Brasília, não é, também, a gente sabe que lá não existe assim grandes times, né? Tem time lá que nem série disputa, né? Enfim, é complicado, né? Eu acredito, enfim, procuro acreditar porque eu sou muito entusiasta no Brasil, mas a Olimpíada talvez ela tenha um legado maior, né? Porque não são só 23 jogadores que vão disputar, né? A comitiva brasileira teve aí 300 atletas, né? Muita gente que disputou as Olimpíadas teve a oportunidade, houve os investimentos, né? Apesar de terem sido investimentos emergenciais, não aquele investimento que tem que ser feito na base, desde que o atleta ele é uma criança, um adolescente, né? Houve investimento de 4 anos para cá. Então, assim, se esse investimento não parar, talvez a gente possa colher os frutos dele na próxima Olimpíada, talvez daqui a 2 Olimpíadas. Mas o Brasil ele tem que. Eu gosto de comparar o Brasil com 2 cidades-sedes, né? Uma como exemplo de sucesso e outra como exemplo de fracasso. O exemplo de sucesso, sem sombra de dúvidas, foi as Olimpíadas de Sydney em 2000. A Austrália, até então, era um país assim que figurava ali entre 15º, décimo, e que depois das Olimpíadas de Sydney houve uma mudança de paradigma no esporte australiano. A Austrália se transformou numa verdadeira potência olímpica, né? E a gente vê hoje que a Austrália sempre tem, com algumas exceções, é claro, tipo no futebol masculino, mas na grande maioria das modalidades a Austrália sempre tem competidores em alto nível, né? Basquete, é, no futebol feminino, né? Que eles fizeram um papel bonito. Nos esportes individuais, né? Tivemos aí um torque, né? Um aranda na natação, enfim, uma série nas mais variadas modalidades você vê a Austrália como um exemplo bem sucedido de legado olímpico. E o exemplo negativo foi a Grécia, né? Porque esse sim é que eu acho até que é mais próximo do Brasil, porque a Grécia, logo depois das Olimpíadas, passou por uma verdadeira crise econômica, perdura até hoje, né? A Grécia deve, assim, bilhões para a União Europeia, o país está falido, né? Os funcionários públicos tiveram redução salarial,